Oi, gente bonita! Estamos de volta com mais um Ponto Contra Ponto, depois de uma grande parada, é verdade. Mas mais uma vez falando de Chaves, a primeira das muitas versões da história, um triângulo amoroso. Primeiramente, essa história é acusada de ser homofóbica, e mas eu tenho que realmente contextualizar as coisas. Em 1974, quando essa história foi feita, existiam algumas piadas que eram vistas como sempre sendo perfeitamente comuns, e algumas delas que hoje em dia algumas pessoas acusam de ser homofóbicas, eu honestamente acho que não é um grande problema. A coisa que realmente acontece, e nessa versão da história não vai ter muito desenvolvimento depois disso, esse já é o final do episódio, é que o professor Girafales precisa de ajuda para poder se declarar para Dona Florinda. Ele contrata o seu Madruga, só que Chaves e Kiko vêm pela janela e só ouvem ele falando: "Eu estou desesperadamente apaixonado pelo senhor." Eles sendo crianças e não entendendo, eu acho honestamente que não é um problema. Não que eu acho que realmente crianças teriam um problema com isso, eu acho que crianças ou não entenderiam ou não teriam um problema com essa questão. No próprio episódio, o Kiko pergunta: "Como é que eu vou explicar pra minha mãe?" Diz pra ela que o professor Girafales é que nem aquele cantor que nós vimos na TV. E o seu Madruga também, né? E até aí é só reconhecimento de uma possível relação homossexual. Até aí eu não vejo problema. O problema começa logo depois. Porque logo depois, o professor Girafales diz que já está pronto, se levanta, sai e tal. E como o seu Madruga recebeu, ele vai convidar o Chaves para poder comer. O Chaves tem um pavor terrível disso. E não podemos fugir da questão, o Bolanhos era bem cristão e não sempre no melhor lado disso. Eu não vejo problema, por exemplo, ele fazer um especial de Natal, mas ele também colocava canções sobre como Cristo está te esperando. Porque você ser um cristão e você evangelizar é a mesma coisa, você tem que. Então, infelizmente, nós temos essas situações. Da mesma forma, o professor Girafales vai bater na porta da Dona Florinda e ela não ouve ele, imediatamente dá um tapa nele e aí depois ela vai jogar fora o buquê de flores e o bule de café, porque chega, não vamos nada. Então, claramente, da mesma forma que o Chaves ter medo dele, eles estão trabalhando com o conceito de é um pervertido. É um pervertido, infelizmente, é uma coisa que acontece muito em mídia mais antiga, porque esse tipo de conceito existia por muito tempo e não era contestado. De novo, eu não vejo problema no Chaves e o Kiko perceberem que eles seriam homossexuais, mas a Dona Florinda nem parar pra pensar que talvez eles estejam enganados, e imediatamente se ele é, então quer dizer que ele é uma pessoa horrível e o Chaves tem que ter medo e ela tem que dar um tapa nele. Essa versão do episódio termina com isso acontecendo, o professor Girafales pegando seu dinheiro de volta e aquela piada do chapéu cair porque ele é muito alto, 2 vezes seguidas inclusive, e aí no final ela joga as coisas fora e rola os créditos. Nas versões posteriores, você vai ver que no mínimo do mínimo o Bolanhos vai tentar trabalhar isso melhor. Isso não é o final do episódio, isso ocorre mais pro começo. O desenvolvimento sendo que as pessoas vão tratar eles diferentes, mas não estão literalmente fugindo deles sempre. Eu honestamente não lembro quantas versões levou para eles pararem de fugir deles, mas você pode ver que no mínimo a noção não é: ei, eu vou condenar esses dois a isso e dane-se. Bem, eu tenho que ganhar dinheiro, né? E de novo, quando nós estamos mais perto do começo dessas séries, esse tipo de coisa era mais provável. O fim quer dizer: esqueça isso e semana que vem vamos zerar de novo. A primeira aparição do Chapolin não tem resolução, mas o problema, é claro, é que mesmo você dando um benefício da dúvida pra época, mesmo você compreendendo que a heteronormatividade não era tão perceptível, está longe de ser a primeira história que condena pessoas assim, e está longe de ser uma história que simplesmente diz: é um mal entendido e agora vamos resolver, que eu não sei. Eu gostaria de pensar que, se fosse só a questão da Dona Florinda, ela pode estar com raiva porque ela se sente enganada, mesmo ela estando errado, é uma coisa humana. Se for as crianças achando que eles são homossexuais, é só as crianças entendendo errado, e crianças meio que podem fazer besteira, mas o Kiko só está realmente chorando porque a mãe vai se desapontar. O problema é que vai além disso. Não, o episódio termina com Dona Florinda jogando fora qualquer coisa que associaria com o cara, que, se você
tiver um mínimo de noção, se ele está namorando ela esse tempo todo e ele estava, o próprio Seu Madruga fala, tá chifrando ela, tal, porque ele diz que tá apaixonado por alguém muito bonito e ele acha que não pode ser ela. Mas no mínimo você pensaria que um relacionamento que já está ocorrendo esse tempo todo, a pessoa ia pensar, olha, não, eu tenho que ouvir ele primeiro. Então sim, tem uma homofobia aqui. Eu honestamente não sei se é pior ou melhor que outras versões. Eu com certeza acho muito estranho estar mais pro final. Você poderia até argumentar que isso era só uso de choque. A única coisa realmente positiva que eu posso dizer é que tem várias piadas que eu particularmente gosto, que eu tenho quase certeza que é só por nostalgia, mas o Chaves falando 1.000 milhões, ou o Kiko batendo no barril e ele falando não estou, que são coisas que eu gosto e tal. Mas o Bolanhos basicamente jogou isso no final, deixou explodir e não temos uma resolução. Temos um cortezinho no final em que Chaves e Kiko disseram, no final todo mundo ficou irritado, deixa eles pra lá, vamos jogar bola. E pronto. E isso é outra coisa. Se esse final de todo mundo se irritou fosse das crianças, e isso fosse só os adultos e as crianças não tivessem participado dessa homofobia, talvez funcionasse muito melhor como uma forma de, adultos são bem preconceituosos, crianças não são. Mas não, o Chaves tinha medo dele, porque naquela época você era um pervertido, você vai querer qualquer coisa. Você não está fazendo furos na parede só porque você não pensou a respeito. Então, isso realmente é muito pesado e mal executado, né? Como eu disse, deixou pro final, não resolveu. Eu ficaria curioso pra ver, se houver interesse, as outras versões, pra ver se mudou alguma coisa, se foi melhor feito, mas eu duvido. Eu não falei sobre o Bolanho ser cristão no meu ponto, porque eu não pensei na possibilidade disso ter afetado o episódio a ser como ele é. Pensando até pode ter afetado um pouco, mas eu vou ainda dar o benefício da dúvida que não afetou tanto assim como em outros episódios, como você mencionou. A questão do final eu tenho que concordar até, porque as crianças também, só que todos os adultos se deram mal. E do Chaves não querer tocar no Seu Madruga e Professor Girafales, eu concordo, tanto que eu falei muito disso no meu ponto. E é isso basicamente que tem pra dizer, não tem muito mais pra se comentar sobre esse episódio. Não esqueçam de ver meu ponto no meu canal e até a próxima, pessoal.